Bom dia, boa tarde. Bom, pessoal, eu também participei do movimento estudantil no segundo grau, também quando estudei na universidade, tive uma passagem rápida. Aqui nessa escola mesmo, nesse auditório, várias vezes nós fizemos plenárias, nós conseguimos restaurar o Grêmio João Dória Gomes, que é o Grêmio daquela escola, registrado lá no cartório. Os estudantes aqui podem procurar a documentação que ele está lá. Mas aquele período nos anos 90 não foi muito favorável ao mundo estudantil, principalmente no interior. Nós ganhamos aqui a eleição com 400 votos na frente do candidato da diretora e do prefeito. Mas até hoje, por exemplo, não tomamos posse do Grêmio, ela não nos deu posse. Nós atuamos aqui na clandestinidade, do mesmo acordo que o Grêmio no passado atuava. O movimento estudantil, ele tem por finalidade básica a defesa intransigente do direito do estudante e do Estado, do município e da União, ou seja, a defesa do direito civil da sociedade como um todo. Não é só um movimento de sala de aula ou de auditório, é também um movimento de rua, um movimento também guerreiro. Desde da reabertura política nos anos 80 para cá e da reorganização dos movimentos na década de 70, que várias entidades estudantis surgiram. Só em Salvador, catalogada pela e reconhecida pela Secretaria de Educação, tem mais ou menos 13 entidades estudantis como essa, de primeiro e segundo grau. E aí há um problema: nem todas essas têm representatividade junto aos estudantes. Às vezes não passam de pequenos grupos, só membros de diretoria, mas que não atuam de verdade. E para a associação existir, não só de direito, mas de fato, ela deve ter representatividade e ser reconhecida pelos estudantes onde ela atua. Ou seja, se essa associação não conseguir mobilizar estudantes, ela perde sua principal função, que é de representá-los. E o grande desafio do presidente aqui é buscar a mobilização. Nenhuma classe aqui estudantil se tomar que está totalmente desarticulada e desmobilizada. Nós sabemos, nós que atuamos como professores em escola, que os estudantes estão extremamente despolitizados, aculturados e sem ânimo para determinadas questões. Veja que esse evento foi divulgado em todas as escolas, enquanto existem aqui, né? Mas se você for ao festinha hoje à tarde aí na cidade, vai estar lotado. E cabe aí o quê? A associação se aproximar desse estudante e mostrar para ele que o seu futuro está altamente no coletivo, que a educação que ele está recebendo não é uma educação ainda de qualidade como nós queremos. Mostrar para esse estudante que em Santo Amaro 35% dos dados oficiais da população é analfabeta. Veja que nós temos aqui 56 mil habitantes, 35% são analfabetos, não sabem ler nem escrever. Não estamos contando aí os analfabetos funcionários, que é aquele que lê, mas não entende e não consegue escrever. E desses analfabetos funcionários, boa parte deles sabe onde estão? As nossas escolas. É culpa dos professores? É culpa de quem? De que sistema? Em um discurso prático, eu diria que a culpa seria dos professores. Mas não é. Eu fui estudante, uma boa parte da culpa está na própria categoria dos estudantes, que não reconhecem a escola como entidade formadora. Os estudantes que se deixam alienar, que valorizam mais a coitada ali na praça do que uma aula. Boa parte dos alunos se voltam com os professores. Nós temos hoje no Estado uma parcela grande de servidores na educação que estão saindo de licença médica, doentes com depressão, e de onde veio isso? Da angústia de estar em sala de aula e ser refém de alunos. E o aluno tem a tendência de ser amigo
da pior espécie de professor, aquele professor que aprova a toque de caixa, aquele professor do tapinha nas costas, o bom e competente professor que cobra, na maioria das vezes, é humilhado, defenestrado da escola por esses alunos. Estou dizendo isso para vocês que é da associação, porque esse aluno aí que vocês vão ter que pegar, esses alunos que vocês vão ter que trazer para a associação, esses alunos que devem ser trazidos à razão, esse aluno que deve estar aqui, ou seja, o aluno que está negando-se, que está fora de perspectiva. Devemos trabalhar justamente com o pior tipo de aluno, aquele que não quer aprender, aquele que não reconhece a escola, não reconhece a entidade. É esse o desafio, presidente, trazer para cá, ou seja, reeducá-lo socialmente, culturalmente, porque senão nós não temos finalidade alguma.